Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O Maharishi prosseguiu para explicar como as plenitudes se complementam. Abre aspas. Existem 100% de diversidade e 100% de unidade, ambas executando seu trabalho ao mesmo tempo. Essa é a natureza do trabalho da criação, essa é a verdadeira realidade. Uma nos parece real e a outra irreal, mas a realidade é que ambas são reais ao mesmo tempo. A água é real, o gelo também. Eles se opõem, no entanto, sua afinidade é tão grande que o gelo não pode existir sem a água. Ele é água e nada mais do que água. Assim, a unidade e a diversidade estão lá, juntas e ao mesmo tempo. Fecha aspas. A meta mais alta da existência, então, é atingir, abre aspas, 200% da vida, fecha aspas. O sistema nervoso humano pode realizar isso porque é flexível o bastante para apreciar tanto a diversidade da vida, que é infinita, embora cheia de limites, como o estado unificado, que também é infinito, mas absolutamente ilimitado. Por pura lógica, nenhuma outra possibilidade poderia existir. Ninguém recebeu um computador cósmico e ouviu, lembre-se, você só pode usar metade dele. Ninguém impôs limites aos padrões de inteligência que podemos criar, modificar, misturar, expandir e usar. A vida é um campo de possibilidades infinitas. Assim é a glória da total flexibilidade no sistema nervoso humano. Esse é um aspecto de tremenda importância. Ele diz que podemos passar ao largo das escolhas limitadas a que estamos acostumados e caminhar diretamente até a solução de qualquer problema. A base para essa asserção é que a natureza já estruturou a solução em nossa consciência. Os problemas estão no campo da diversidade, enquanto as soluções estão no campo da unidade. Ir direto ao campo da unidade automaticamente nos faz achar a solução, que o sistema mente-corpo leva então para fora. Esse era o atalho dos rishis. Os estudos de Robert Kate Wallace sobre o envelhecimento são um excelente exemplo de como funciona o atalho. A atual sabedoria científica afirma que o envelhecimento é uma área complicada, mal compreendida. A gerontologia, o estudo dos idosos, só se tornou uma especialidade a partir da década de 50, quando o mapeamento do DNA permitiu que se imaginasse uma possível existência de genes especiais para o envelhecimento. Até agora não foi encontrado nenhum, embora se saiba que certos mecanismos de envelhecimento estão codificados geneticamente em animais inferiores. Agora que a gerontologia está a todo vapor, ela se encontra atulhada de teorias conflitantes e de uma quantidade imensa de dados obtidos de projetos de pesquisa, que levarão décadas para se encerrar. Esse esforço intensivo em pesquisas não fez as pessoas envelhecerem mais devagar. O principal avanço no campo foi documentar que pessoas saudáveis não tendem a se deteriorar automaticamente à medida que vão ficando mais velhas, um aspecto já constatado há anos, sem a ajuda de banco de dados. A gerontologia tem tido algumas valiosas aplicações médicas, como o reconhecimento de que muitos sintomas senis, antes considerados permanentes, são reversíveis. Eles não são sinais de deterioração do cérebro,
mas o subproduto da má alimentação, do isolamento, da desidratação e de outros fatores existentes no ambiente de cada pessoa. Fora isso, a gerontologia vai progredindo pouco a pouco, forjando pequeninos elos em teorias, a princípio apenas conjecturais. Quanto a fazer o povo americano comer melhor, exercitar-se de maneira sensata e praticar a prevenção de doenças, a especialidade está de acordo com o restante da medicina. Entretanto, a pesquisa de Wallace partiu da hipótese de que as pessoas não envelhecem em partes separadas, mas como seres humanos inteiros. Por conseguinte, o envelhecimento contém um grande elemento de escolha. Se os idosos podem manter suas faculdades mentais usando-as continuamente, então a prática da meditação, que abre a percepção por completo, deveria fazer mais ainda. A descoberta básica de Wallace, como já mencionei, foi que aqueles que meditavam há bastante tempo tinham de fato diminuído a idade biológica de 5 a 12 anos. Também foram constatados altos níveis do quase desconhecido hormônio denominado DHEA, dehidroepiandrosterona. Especulou-se que, de certa forma, o DHEA ajuda a retardar o envelhecimento e talvez iniba a aparição e o desenvolvimento do câncer. Essa pesquisa sugere que o envelhecimento é controlado pela consciência. Atuando no habitual nível de pensamento confuso e superficial, aceleramos o processo do envelhecimento em nossas células. À medida que passamos para a região silenciosa do transcendente, porém, a atividade mental cessa e, aparentemente, a atividade celular a acompanha. Se isso é verdade, então o envelhecimento pode ser programado em diferentes níveis de percepção. Se nos programamos para nos deteriorar, como era a regra em gerações anteriores, então isso se torna realidade. A programação desse tipo não é questão de simplesmente pensar ou acreditar. Atitudes positivas, vivacidade mental, desejo de sobreviver e outras características psicológicas podem facilitar a velhice. Sem dúvida, elas ajudam a romper o rígido condicionamento social em que muitas vezes os idosos se veem presos. No entanto, mudar de fato o processo de envelhecimento em si é uma questão diferente, muito mais profunda. Oficialmente, a gerontologia não reconhece nenhum meio de revertê-lo ou retardá-lo, uma posição rígida demais quando se considera que o envelhecimento nem mesmo tem sido adequadamente definido. Os Riches contestariam essa atitude, dizendo que a ciência não conseguiu atingir o nível de consciência onde o envelhecimento pode ser derrotado. Em 1980, um jovem psicólogo de Harvard, Charles Alexander, foi a 3 asilos de idosos na periferia de Boston e ensinou a cerca de 60 residentes, todos com no mínimo 80 anos de idade, 3 técnicas mente-corpo. Uma de relaxamento típico, do tipo usado em programas de combate ao estresse, meditação transcendental e um conjunto de jogos de palavras a serem feitos diariamente com o objetivo de estimular a criatividade e aguçar a mente. Cada pessoa aprendeu uma só técnica e os grupos as usavam sem supervisão. Quando depois de algum tempo foi feito o acompanhamento, constatou-se que os meditadores obtiveram a melhor contagem em testes sobre melhora do aprendizado, diminuição da pressão sanguínea e maior saúde mental, aspectos que se deterioram com a idade. Essas pessoas também relataram que se sentiam mais felizes e não tão velhas como antes. O resultado mais surpreendente, porém, só veio à luz 3 anos depois. Quando Alexander voltou aos asilos de idosos, cerca de 1/3 dos residentes que lá encontrara na primeira vez havia morrido, inclusive 24% dos que participaram do programa Mente-Corpo, mas que não haviam aprendido a meditação. No entanto, entre os meditadores,
a taxa de mortalidade era 0. Eles agora estavam com uma idade média de 84 anos, e esse foi um dos mais raros e belos casos em que a ciência realizou uma experiência que imediatamente proporcionou o dom da vida. Ainda que limitado em seu alvo, esse é um dos mais esperançosos resultados no campo do envelhecimento e uma vitória para o atalho dos rishis. Ele demonstra que basta expandir a percepção para aumentar o tempo de vida. Qual será a expectativa de vida para meditadores que começaram a prática aos 20 anos em vez de aos 80? O tempo dirá. O pressuposto que sufoca a vida é sentir que se é um prisioneiro do próprio corpo, que parece funcionar de forma mecânica. Um dos mecanismos mais bem estudados é a curva de retroalimentação homeostática, uma função reguladora semelhante à dos termostatos. Um termostato que regula o aquecimento ou o ar-condicionado está ajustado, por exemplo, para uma temperatura específica, digamos, de 21 graus centígrados, e é sensível a um intervalo de temperatura que compreende alguns graus acima e alguns graus abaixo do ponto determinado. Ligando-se e desligando-se automaticamente, o aparelho mantém uma temperatura quase estável. A, abre aspas, sabedoria, fecha aspas, de um termostato é muito limitada. Poderíamos dizer que é um interruptor inteligente, mas com apenas uma ideia na cabeça, enquanto as curvas de retroalimentação do corpo conseguem equilibrar não apenas a pressão sanguínea, como também o nível de oxigênio nas células, o metabolismo da glicose, a concentração de oxigênio e o dióxido de carbono, etc., sem nos esquecermos dos milhares de substâncias químicas produzidas com milimétrica precisão em todo o organismo. Uma vez que o termostato sempre volta ao ponto pré-estabelecido e o corpo também, não estaríamos diante de um tipo de funcionamento rígido que não pode ser negado e que, de fato, é necessário à nossa existência? O maior dos fisiologistas do século XIX, Claude Bernard, fez a famosa afirmação: a vida livre é a fixidez de nosso meio interior. Em outras palavras, o que nos faz livres é a capacidade de nossos termostatos se manterem em determinada posição. Por mais brilhante que tenha sido essa percepção de Bernard, ela contém um grave erro. Quando um termostato registra que o ambiente está com 18 ou 24 graus em vez de 21, ele encara essas variações como erro, pois para ele só 21 é certo. No corpo, porém, vários pontos de ajuste podem ser considerados como certos. O normal é apenas o ponto para o qual voltamos a maior parte do tempo. Se alguém corresse a maratona sem o aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos, do metabolismo da glicose e da produção de suor a um ponto drasticamente acima do normal, cairia morto. Normal é apenas a zona onde gostamos de viver. Não se trata de uma regra, mas de uma preferência. Os índios Tarahumara, talvez por descenderem de antigos corredores que levavam mensagens através dos Andes para todo o Império Inca, se ajustaram a um normal diferente do nosso, mais adequado a seu modo de vida. Desafiando uma dieta de escassez, o que queriam fazer, correr 75 quilômetros por dia, era mais importante do que meras normas corporais. Seu corpo se adaptou à inteligência, sem perguntas, e não o contrário. Graças ao hábito de seguir um estilo de vida, pode ser difícil adaptar-se instantaneamente quando a mente deseja uma mudança. Pessoas obesas não devem saltar da poltrona e lançar-se numa maratona. Mas o poder da adaptação precisa receber o devido valor. Apesar de toda a nossa programação fisiológica e milhares de termostatos ou mecanismos de homeostase, podemos modificar nossas habilidades, esquecê-las, adquirir novas, etc. Essa é a glória máxima de um ser humano e ela não pode ser atingida sem liberdade total. O Ocidente não esconde suas dúvidas sobre a ideia de uma consciência mais alta,
que vê com um misto de desejo, perplexidade e desagrado. Eu viajo pelo menos 2 dias por semana o ano todo, falando sobre o Ayurveda para muitos tipos de plateias, constituídas tanto de médicos como de leigos. E rapidamente aprendi como era sensível o nervo em que estava tocando. Um entrevistador de televisão do Canadá apresentou-se a mim perguntando sem rodeios: "O senhor pode dar 5 justificativas para me convencer de que não é um charlatão?" Um apresentador de Los Angeles, mais bem-humorado, inclinou-se para mim com mística antecipação e indagou: "Diga-me, doutor, o senhor já esteve aqui antes?" Fiquei tão surpreso que só consegui retrucar: "Estamos todos aqui o tempo inteiro." Desde a década de 60, a proliferação do conhecimento fortuito sobre o Oriente tem sido ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição, pois, embora muitas pessoas lancem aqui e ali frases com as palavras Nirvana, Atman e Dharma, e quase todo mundo deixe passar o termo karma numa conversa sem nem mesmo piscar um olho, o real sentido dessas palavras tem sido distorcido. Venho procurando demonstrar que o conhecimento védico é sistemático e completo, que ele é tão abrangente como nossa mais avançada ciência e que muitas das coisas que mais desejamos, como a libertação das doenças e uma velhice saudável, podem ser obtidas por meio desse grande tratado sobre a existência humana. No entanto, eu estaria traindo a sabedoria dos rishis se não apresentasse sua expansão final, cujo precedente não está claramente definido no Ocidente, ou está confinado à doutrina religiosa. Os rishis procuravam um estado de total percepção. Para eles, isso não era filosofia nem religião, mas algo natural por ser humano. O quarto estado não é um final, mas uma porta. E o que existe do outro lado? A única resposta completa teria de vir dos milhares e milhares de páginas dos livros védicos, que funcionam como a enciclopédia das experiências registradas pelos rishis. A resposta mais simples é dizer que cada rishi encontrou o eu superior. Um meditador de Connecticut fez uma descrição exata desse encontro. Abre aspas. Uma das experiências mais constantes de minha meditação é a de uma percepção expandida, de não estar mais confinado ao interior de minha cabeça, mas sendo tão ou mais infinito que o universo. Às vezes sinto as fronteiras da mente sendo empurradas para fora, como a circunferência de um círculo que nunca para de se ampliar, até que o círculo desaparece e só resta o infinito. É uma sensação de grande liberdade, mas também de naturalidade, muito mais real e natural do que estar confinado a um lugar tão pequeno. Às vezes, a sensação de infinidade é tão forte que perco a noção do corpo ou da matéria. Só a percepção infinita, ilimitada, um eterno, imutável contínuo de consciência. Fecha aspas. Todos terão de responder a isso em seus próprios termos. Espero que tenhamos assentado fundações sólidas, de modo que esse relato possa aparecer envolto em sua verdadeira luz, não como uma autoilusão, mas como um real encontro com o silencioso campo da inteligência. Anteriormente eu disse que o corpo, em sua verdadeira natureza, é o imutável mesclado com o mutável. O motivo disso é que toda a natureza exibe esses dois estados paradoxais, porém complementares. À medida que se expande a percepção, a imensa esfera da mutação e a igualmente imensa esfera da não-mutação abrem-se à mente. Um antigo poema chinês de autoria de Rusu diz: "A primeira onda está retrocedendo, a segunda onda prontamente chega. Assim, muitas camadas do tempo, assim, muitas vidas." Podemos atribuir essa bela dádiva da percepção ao mesmo tempo serena e abrangente a uma pessoa comum do estado de Connecticut? Creio que devemos fazê-lo, pois a mesma bioquímica que sustenta tal experiência está disponível a todos,
independentemente do tempo. Nosso DNA recorda-se de tudo o que jamais aconteceu aos seres humanos. Seria ridículo supor que somente o DNA chinês ou indiano pode desencadear estados de consciência mais altos. Seria empobrecedor afirmar que eles não são reais. O relato do meditador termina com essa maravilhosamente exata avaliação da realidade quântica. Abre aspas. Por vezes há um interessante paradoxo de atividade e repouso ao mesmo tempo, e sinto em minha percepção que estou me movendo com infinita velocidade e mantendo-me perfeitamente imóvel ao mesmo tempo. Essa é a experiência do sempre mutável junto com o nunca mutável. Fecha aspas. Qualquer pessoa que queira absorver o pleno benefício do conhecimento védico deve enfrentar o fato de que estados normalmente inconcebíveis como infinidade, eternidade e transcendência são reais. Essas palavras não pertencem ao vocabulário do estado de vigília ordinário, mas tampouco estão distantes dele. Todos possuímos o poder de criar realidade. Então, por que fazê-la no interior de fronteiras quando o ilimitado está tão perto? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.